Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia. Amém. Mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, Kelly. Bom dia, Elza. Bom dia, Nalva. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Cláudia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, Sara. A paz do nosso Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Vamos aguardar aqui só os nossos irmãos e irmãs entrarem. E aí a gente ora para que a gente possa dar início ao nosso devocional. Amém? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma terça-feira abençoada, um comecinho de quarta-feira abençoado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que nos concedeu a permissão de estarmos aqui reunidos em corpo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho a gente já ora, daqui um minutinho. E aí a gente dá início, tá bom? Vocês estão servidos de um chá, gente? Bom dia, Verônica. Bom dia, Anne. Shalom, shalom. A perfeita paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou só colocar aqui. Amém? Vamos ir orando? Enquanto a gente ora, os nossos irmãos, dá tempo deles entrarem e a plataforma vai mandando, se assim o Senhor permitir, amém? A live para mais pessoas. Vamos ir orando. Pai, primeiramente nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ter vida, Pai, mais um dia nos nossos pulmões, Senhor. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua misericórdia, obrigada, Senhor, pelo teu perdão, obrigada, Jesus, pelo teu favor, Pai, sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos como corpo, Pai, para podermos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito, Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor agora aquiete as nossas almas, Senhor Jesus. Que o Senhor purifique, Senhor, os nossos ouvidos. Que o Senhor prepare os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. E eu declaro, Senhor, que essas sementes, elas, Pai, cairão neste terreno e elas, Pai, germinarão, elas crescerão e darão muitos frutos, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. Eu peço que o Senhor também dê ordem aos teus anjos, Senhor, para que eles venham fazer, Pai, a nossa escolta. Ordem, Pai, em nome de Jesus, aos teus anjos escudeiros, anjos arqueiros, anjos, Pai, da mais alta patente espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, para fazer, Senhor, em nome de Jesus, a nossa proteção, Senhor, durante o dia, durante esta live. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, de todo homem mau, de toda mulher maliciosa, de toda oração contrária, tudo aquilo que possa ter sido liberado, Senhor, nas regiões espirituais, ó Pai, contra a minha vida, contra este ministério e contra a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, seja anulado todo ataque e contra-ataque das trevas. Pai, tudo aquilo que possa ter sido tramado, Senhor, no oculto. Em nome de Jesus, venha agora a luz de Cristo e traga revelação. E o Senhor anula pela autoridade que há no nome de Jesus. Pai, sela os umbrais desta live agora com o sangue do Cordeiro, Senhor, nas dimensões espirituais. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor amarra agora, junto com os teus anjos, Senhor Jesus, todo principado e potestade local. Repreenda o Senhor todo espírito do homem. Pai, que não seja eu a ministrar, mas o Senhor através de mim. Pai, purifica, Senhor, os meus lábios, santifica, Senhor, os nossos ouvidos. Usa-me, Senhor, como um instrumento, Pai, nas tuas mãos. O Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, em nosso meio. Fala, Senhor, conosco. Traz revelação dos céus. Que o Espírito da revelação da palavra esteja conosco nesta manhã. Pai, derrama, Senhor, da tua glória, derrama do teu poder, derrama da tua unção sobre nós, ó Pai, da tua Shekinah, Senhor.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, é o que nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus, o espírito da sabedoria, do entendimento, discernimento de espírito, Pai. Em nome de Jesus, e nós declaramos um bloqueio no mundo espiritual contra todo tipo de ataque e contra-ataque contra esta live, contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Financeira. Amém. Amém, Alisson. Permaneça aqui. Amém? Que nós vamos orar em nome de Jesus, tá? No final a gente ora, apresenta todos os pedidos. Amém? Em nome de Jesus. Já declaramos provisão sobre o seu lar e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Theo, Sara. Bom dia, Sara, já falei. Amém, Fabiana. Se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. O doce amigo Espírito Santo te conduziu até aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Nos reunimos de segunda a sexta, a partir das 7, segunda, quarta e sexta, a partir das 7h45, para que a gente possa estudar a palavra do Senhor. Amém? Em unidade e união como corpo. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, livro de 1 Crônicas e Jeremias. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início? Bom dia, Mari. O livro de 1 Crônicas, nós vamos ler hoje capítulo 28, e diz assim: Orientações de Davi a Salomão. Davi congregou em Jerusalém todos os líderes do povo de Israel, os chefes das tribos, os capitães das divisões de serviços do rei, os comandantes de 100 e de 1000 soldados e os administradores de todos os bens e propriedades do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os homens ilustres e todos os guerreiros mais corajosos e valentes. Então o rei Davi se colocou em pé diante de todos e proclamou em alta voz: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Eu tinha o propósito de construir um templo de repouso para a arca da aliança de Yahvé, nosso Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, e fiz os preparativos para edificá-lo. Entretanto, Deus me advertiu, dizendo: Tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu nome, porque és homem de guerra e em tua violência derramaste muito sangue humano. Contudo, Yahvé, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a casa de meu pai para ser rei em Israel por toda a eternidade. Porquanto escolheu Judá por príncipe, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos do meu pai foi da sua vontade fazer-me rei sobre todo o povo de Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, o Senhor escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, os meus pátios, ó reino de Israel. Ele me declarou: Teu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho. Eu serei seu Abba, pai e mestre. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas orientações, como faz no dia de hoje. Portanto, agora é a vista de todo Israel, a comunidade de Yahvé, o Senhor, diante de nosso Deus, que nos ouve e contempla, observai e buscai todos os decretos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos descendentes por toda a eternidade. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro, e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé o Senhor examina profundamente todos os corações, e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Queridos, então aqui nesses primeiros 10 versículos, amém?
Davi vai diante da congregação ali de Israel, diante do seu povo, diante ali, né, dos seus liderados, para falar aquilo que Deus tinha falado com ele no oculto. Porque todos esperavam que Davi fosse lá e construísse o templo, que todos fossem lá, que Davi fosse aquele que fosse preparar a casa, vamos dizer, a morada de Deus sobre a face da terra. Mas o Senhor trouxe um alerta a Davi. Aquele que derrama sangue, muitas vezes inocente, por virtude de uma guerra, por virtude da permissão do Eterno, porque toda guerra é por permissão do Eterno, ele não estava digno ali de construir um lugar de santificação, porque as mãos dele tinham sangue. E era do coração do Senhor, era do desejo do Pai fazer com que Salomão tivesse isso, com que Salomão tivesse esse memorial colocado sobre a vida dele até os dias de hoje. Isso não diminui, amém? O fato de Davi não ter construído o templo do Senhor não diminui quem Davi foi, não diminui quem Davi ainda continua sendo nas dimensões espirituais. Isso mostra, mais uma vez, que o Senhor tem falado o que para a gente constantemente? Que cada um nasceu para exercer alguma coisa diferente. Cada um vai edificar o reino de uma forma diferente. Aqui Salomão foi preparado, ele foi instruído, ele foi criado, ele foi concebido, amém? Através da mãe dele para cumprir este propósito. Porque existia uma palavra sobre a vida de Salomão antes mesmo dele nascer. Isso já estava escrito sobre a vida de Salomão. No livro da vida de Salomão já estava escrito que ele seria aquele que iria edificar o templo do Senhor dentro de Israel, naquela ocasião, naquele tempo oportuno. Amém? E o Senhor disse para que Davi falasse para ele, no versículo 7, estabelecerei o seu reino para sempre se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e as minhas orientações, como faz no dia de hoje. Então existia algo, assim como existe na minha vida, assim como existe na sua vida, já existe coisas que foram preparadas para nós, amém? Antes mesmo do nosso nascimento, para que se realize enquanto nós estivermos aqui na Terra. Porém, queridos, muitas dessas coisas, e a grande maioria, todas elas, só vão acontecer se a gente cumprir os mandamentos do Senhor. Só vai acontecer se a gente andar de acordo com a palavra, se a gente seguir as orientações do Senhor. Por isso que muitas vezes, querido, às vezes as pessoas pegam e falam assim, ai, mas eu tenho promessa, ai, mas eu tenho tanta palavra de profecia que eu vou casar, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro, que eu vou ser próspero, que eu vou fazer aquilo. Só que nada acontece. A gente precisa parar de ficar olhando somente para as promessas e construir o caminho da promessa. Porque elas vão acontecer se a gente andar de acordo com a palavra e de acordo com a vontade. A palavra do Senhor não muda, queridos. A palavra do Senhor, ela não muda. O que acontece muitas vezes é o seguinte, e isso o Espírito Santo de Deus acaba de me revelar. Às vezes você recebe uma profecia, às vezes eu recebo uma profecia. Aquela profecia veio de acordo com aquele momento que você estava vivendo. Então vamos lá, raciocina aqui comigo. Você estava numa busca constante pela presença do Senhor. Você estava numa crescente. Você estava buscando santificação. Você está lá orando, jejuando, clamando, orando, fazendo tudo que precisa, seguindo princípios, seguindo a palavra, honrando quem tem que honrar, perdoando quando tem que perdoar, dando a capa, dando o cajado, tudo que Deus pede você faz. E aí o Senhor, e você está movendo o céu. E isso traz o quê? Uma movimentação espiritual. E você está movendo o céu. Você está gerando, colhendo brasas no altar sobre a sua cabeça. O Senhor vai lá e ele manda uma profecia, ele manda uma palavra. Olha, eu vou fazer você crescer no seu ministério. Olha, eu vou fazer você ir lá e você ir para as nações. Por quê? Porque isso é algo que já tinha sido pré-determinado pelo Senhor antes do teu nascimento. E você recebeu essa palavra. Só que depois de um tempo, o que acontece? Com as coisas do dia a dia, com a nossa alma tendenciosa,
a gente ir lá e relaxar um pouco, às vezes diante da dificuldade, às vezes alguém vai se levantar contra você no meio do caminho, às vezes vai ter problema dentro da tua casa, às vezes vai ter problema dentro do seu trabalho, vai ter levante na igreja. O que acontece? Às vezes a gente vai esfriando na fé, para de buscar, para de adorar, para de servir, começa a murmurar. Aquele coração que perdoava já não perdoa mais. Aquilo que a gente fazia com tanta fome, tanta sede, já não está sendo mais. E aí o que acontece? A promessa não chegou. A promessa se tornou distante. E aí a gente não chega no cumprimento da promessa. Não chega, aí você vê que passou às vezes 5 anos, que passou às vezes 10 anos, e a palavra que o Senhor disse que iria te levar para as nações para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, não aconteceu. Só que a gente aí depois pega e fala assim, eu recebi uma profecia que não se cumpriu. Mas aí a gente tem que parar e pensar, será que eu fiz, que eu continuei fazendo o que eu estava fazendo quando a profecia foi revelada? Será que eu fui perseverante? Será que eu não me perdi no meio do caminho? Porque se existe uma palavra de que você vai ir para as nações, para você edificar o reino de Deus sobre as nações, é óbvio que a gente tem que manter a chama acesa. É óbvio que a gente tem que manter a busca, a santidade pelo Senhor, a entrega e ter constância no chamado aceso. Porque você precisa chegar naquele lugar, naquele ambiente do qual o Senhor falou que te entregaria para você ser um dos braços dele sobre a face da terra, você precisa lá chegar lá com o quê? Com brasa viva. Como que o Senhor vai levar alguém para a missão, cumprir uma palavra, se a pessoa não perseverou? Se a pessoa não, às vezes, não seguiu as orientações? Se a pessoa deixou de cumprir mandamento? Não faz sentido. Isso não significa que Deus mentiu, porque Deus não mente. A palavra dele não volta vazia. Somos nós que não andamos de acordo com a palavra. Somos nós que não acreditamos na palavra. E isso acontece desde quando o Senhor tirou o povo do Egito, que fez eles saírem do Egito e subir para Israel. A palavra estava lá, vocês vão chegar à terra prometida. Eis que vai ter uma terra prometida para vocês, terra que mana leite e mel. Mas o povo não andou de acordo com a promessa. O povo murmurou, o povo levantou outros ídolos, o povo se levantou contra os líderes, o povo fez tudo que era contra a vontade de Deus. E eles não chegaram. Quem chegou foram os seus filhos. Quem chegou foram os seus netos. Então, muitas vezes, querido, a gente não vive a promessa, não é por culpa de Deus, é por culpa nossa. A palavra está ali. A palavra vai se cumprir. Entenda, a promessa é diferente do milagre. O milagre, ele não precisa de intervenção humana. Porque a palavra já diz, é milagre. O milagre, você só tem que ter fé que Deus é Deus para fazer o milagre. Não precisa de intervenção humana para se receber o milagre. Agora, a promessa, eu tenho que andar de acordo com a minha promessa, de acordo com a palavra. Alguém recebe uma promessa de que eu vou te fazer uma cantora famosa e através do louvor e adoração, você vai lá e você vai cantar, você vai edificar as vidas. Toda vez que você cantar, você vai quebrar, através da sua voz, vai ser quebrado as cadeias. Tudo bem, aí a pessoa tem o dom, tem um chamado ali de adorador. Só que a pessoa não se prepara. Só que a pessoa vai lá e ela não busca. Só que a pessoa vai lá e ela não busca uma aula de canto para se aprimorar. Ela não faz as coisas que precisam ser feitas para que a promessa aconteça. Espera tudo cair sozinho. E não é assim. A promessa é diferente do milagre. A promessa a gente trabalha junto com Deus para viver a promessa. Amém, irmã? A promessa, Deus trabalha conosco para vivermos a promessa. O milagre não. O milagre ele acontece, não precisa de intervenção, não precisa de ajuda. A promessa, Deus também não precisa de ajuda, mas ele quer ver a intenção do teu coração. Porque olha o que está escrito aqui. Versículo 9.
E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição de tuas almas, da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações. Yahvé examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Porque o que acontece às vezes é o quê? Escuta isso aqui. Às vezes você recebe uma palavra, uma profecia de que você vai ser muito grande, de que você vai ser a pessoa que Deus... É uma palavra muito grande. É uma palavra muito grande. Que naquele momento em que você recebeu a palavra, você estava em humildade. Você estava totalmente morto, totalmente morta para as vontades carnais, não se preocupava em ser visto, não se preocupava em ser reconhecido, só se preocupava em matar a carne e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e me envia para onde o Senhor quiser, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Estava totalmente naquela fase de que, ai, Senhor, eu estou aqui. E aí o Senhor viu e falou: tá aqui. Aí, depois de um tempo, o que acontece? Satanás sabe das nossas promessas. Satanás escuta aquilo tudo que é liberado. Ele tem acesso ao livro da vida de cada um aqui. Ele sabe as promessas que eu e você temos. Porque ele ainda não está na dimensão do inferno, ele está nas regiões celestiais no segundo céu. O céu, o inferno ainda não foi inaugurado. É por isso que ele atormenta tanto a minha vida e a tua vida, queridos. Porque ele sabe as promessas que tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aí, ele tendo acesso a essas promessas, o que acontece? Ele começa a lançar setas de pensamento, setas de sentimento, dardos inflamados, sentimentos que são o oposto ao sentimento do Senhor. Porque aí a pessoa recebeu uma promessa de que ela vai ser um grande pastor das nações, uma grande pastora, uma grande profetisa. E aí o que acontece? A pessoa deixou aquilo lá entrar dentro do espírito, dentro da alma, na verdade, de uma alma que não estava 100% tratada, e aquilo gerou um ego, e aquilo gerou uma soberba, e aquilo gerou uma altivez de espírito. Aí a pessoa para de buscar na intenção pura do coração a presença de Deus, para crescer na presença do Senhor, para que se cumpra a palavra do Senhor, amém? E aí o que acontece? Ela deixa de ter essa busca pura, e aí ela busca o Senhor para ter reconhecimento, para usar a promessa para benefício próprio. Você acha que Deus vai permitir? Não vai. Não vai. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir, porque quando o Senhor entregou a promessa, o coração da pessoa estava alinhado com a palavra, que é o que acontece aqui quando ele diz para Salomão. Que é o que acontece aqui quando ele diz para Salomão: se você perseverar e cumprir os meus mandamentos, como você faz no dia de hoje, como Salomão estava fazendo no dia de hoje. Então, a promessa tinha sido liberada de acordo com a pessoa de Salomão naquele tempo, naquela estação. O que acontece é, a gente muitas vezes muda a nossa essência, muda quem nós somos de acordo com as estações. Porque o que aconteceu com Salomão? Ele tinha essa palavra. Ele viveu essa palavra. Ele cumpriu todas os mandamentos, as orientações, ele seguiu tudo certinho até ele construir o templo. Depois que ele construiu o templo, o que aconteceu com Salomão? A gente sabe o que aconteceu com Salomão, ele se perdeu. Ele deixou de cumprir os mandamentos, ele deixou de ter relacionamento com Deus, ele fez alianças com mulheres que não deveria. Ele, em vez de... O mesmo cara que construiu o templo para Deus, o templo para Yahvé, foi o mesmo cara que se uniu com muitas mulheres de diversas etnias, que cultuavam diversos deuses e construiu vários postes ídolos dentro do mesmo templo de Israel, dentro da mesma cidade de Israel. Por quê? Porque ele se perdeu. Então, existem momentos da nossa vida em que a gente vai estar totalmente conectado com o Senhor.
A gente vai estar totalmente vivendo a vontade do Pai, vivendo a vontade do Senhor, com o coração voltado para o Senhor, como a gente tem feito. Só que se a gente não vigiar, a gente não cuidar, só que se a gente, amém, não ir lá e falar, né, com o Senhor, Pai, passa em revista em mim, Satanás vai vir e ele vai lançar dardos contaminados e a gente vai se perder na intenção do nosso coração e da nossa mente. Então, quando as promessas não acontecem na nossa vida, a culpa não é de Deus, é nossa. Porque nós não estamos nos movendo de acordo com a promessa. Amém? Vamos lá. A irmã colocou aqui, eu ouvi falar que Satanás não tem acesso ao Pai. Satanás, ele tem acesso. Ele vai nas dimensões espirituais. Está no livro de Jó. No livro de Jó diz que Satanás, vendo Jó, foi lá para tentar fazer com para Deus trazer a permissão de testar Jó. Tá na Bíblia, gente. E Satanás viu Jó, homem íntegro e fiel, e ele foi lá e falou, e ele pediu para ir lá e tentar Jó, e Deus permitiu, Então até mesmo, gente, o livro de Jó, daqui a pouco nós vamos chegar no livro de Jó. No livro de Jó, fala exatamente isso. Até para Satanás nos tentar, tem que ter a permissão do Senhor. Tudo acontece com a permissão do Senhor. Tudo acontece com a permissão do Senhor. Então, cabe a nós, cabe a mim e a você andar de acordo com a palavra do Senhor, gente. A gente precisa entender algo. Quanto mais a gente fica longe da presença, quanto mais a gente fica longe da palavra, quanto mais a gente deixa de seguir princípio, quanto mais a gente deixa de viver os mandamentos, mais exposto a gente se torna para os ataques do inimigo, mais exposto a gente se torna para os levantes do maligno. A gente fica sem proteção, a gente fica sem cobertura. Quando a gente não tem relacionamento com o Senhor, a gente vai abrindo pequenos buraquinhos na proteção do eterno, no domo de fogo que o Senhor coloca. E o Senhor permite Satanás vir e atacar. E o Senhor permite Satanás vir e lançar dardos. O Senhor permite. Por quê? Porque ele sabe que a natureza carnal ainda é aquela natureza de que a gente só acorda para a vida quando os negócios estão fora do prumo. Porque a gente, infelizmente, a natureza adâmica ainda grita. Porque, infelizmente, nós ainda somos senhores de nós mesmos. Porque a nossa vontade é o que importa. Porque muitas vezes a gente se torna homens e mulheres que impõem a nossa vontade ao Senhor e não está nem ligando para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é baseada em renúncia. Amém? Vamos lá, versículo 11. Vai falar sobre isso. Que Satanás se escondeu no meio dos anjos, e Deus permitiu que ele entrasse. Então, querido, quando a gente chegar no livro de Jó, aí a gente vai destrinchar isso, amém? Porque senão eu vou fugir daqui do tema, e aí a gente vai se perder totalmente naquilo que o Senhor tem para falar nesse período. Então, quando a gente chegar lá no livro de Jó, para quem já faz live aqui há muito tempo, a gente já estudou sobre o livro de Jó. Então, quando chegar lá no livro de Jó, a gente fala sobre isso, que senão vai virar uma confusão. Mas eu falo para você e para quem está com essa dúvida, medite no livro de Jó. Peça para o Senhor, não espere por mim, não espere por nenhum outro pastor. Se tem confusão na sua mente, peça para que Deus fale com você. E depois você vem e fala conosco. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação, queridos. Ele traz a revelação. E às vezes ele vai trazer uma revelação totalmente diferente para mim e totalmente diferente para você. Então, é o que eu falo para vocês. Ficou com dúvida? Vai lá, peça para o Senhor. Senhor, me fala, eu quero ouvir da tua boca. Não desacreditando dos homens e mulheres que o Senhor usa. Mas aonde que está escrito isso? Fala ao meu espírito. Amém? Porque a gente tem que... Isso é ser cristão. Isso é você meditar na Escritura. Isso é você ir lá e meditar na palavra. Meditar na palavra é exatamente isso. Senhor, eu não entendi. E eu não vou sair desse versículo até que o Senhor fale para mim.
O que é que está sendo dito? Porque o Senhor trouxe essa revelação para esse homem. O Senhor trouxe essa revelação para essa mulher. E qual é a revelação que o Senhor tem para mim? Amém? Então vamos lá. 1 Crônicas 28, versículo 11. Davi dá a Salomão a planta da casa. Em seguida, Davi entregou o seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas na casa de Yahvé e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios de ouro do templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie de uso e serviço. O peso da prata para todos os utensílios de cada espécie de uso e serviço. O peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso de ouro para as mesas dos pães consagrados, os pães da apropriação para cada mesa, como também da quantia de prata necessária para a fabricação das mesas de prata, e o ouro puro para os garfos e as bacias e os jarros, para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça. E para o altar do incenso sagrado, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o projeto do carro dos querubins, que cobririam a arca da aliança de Yahvé com suas asas estendidas. Então disse Davi a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Yahvé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os teus desígnios e projetos. Queridos, deixa eu parar aqui um tempo. Eu sei que aqui existem pessoas que já estão se movimentando, que já se movimentam, né, dentro das suas igrejas, que sabem que tem chamado. Às vezes vai sair daqui pastor, às vezes tem pastor que me assiste, tem missionário que me assiste, tem apóstolo que me assiste, profeta, enfim. Queridos, eu quero dizer algo que o Espírito Santo colocou aqui enquanto a leitura. A gente precisa entender algo, amém? Uma igreja, ela não abre, ela nasce. Não se abre uma igreja. Ah, eu vou abrir uma igreja. Igreja não é comércio para abrir. Igreja não é uma empresa para você abrir. A igreja, ela nasce, porque ela nasce primeiro no coração do Senhor. E ela nasce sobre uma rocha, que é a rocha angular, sobre uma pedra. E essa pedra os construtores rejeitaram. Então, ela nasce, uma igreja, ela nasce, porque quando ela nasce, o Senhor dá o plano total. Ele dá o projeto integral para aquele que vai ser usado para conduzir aquela igreja. Entenda isso, e eu não sei por que Deus está pedindo para mim falar isso daqui. Talvez é para você que está aqui nessa live ou você vai ver gravado. Entenda algo, querido. Quando é algo que é da parte do Senhor, Ele te entrega o projeto inteiro. Ele fala a cor que Ele quer, a parede da casa. Ele fala tudo. Deus fala tudo. Quando é algo que nasce, quando é uma igreja que nasce e é da vontade do Senhor, Deus dá o plano completo. Deus escreve, você vai colocar aqui, você vai abrir ali, você vai atrás de tal lugar, você vai fazer dessa forma. Deus dá tudo. E ai se você não fizer aquilo que Deus mandou. Você quer saber se algo é da parte do Senhor? Você quer saber se algo é da parte de Deus? E isso daqui não é agora somente para quem está, né? Para quem da vida espiritual. Deus dá
todas as coordenadas e as instruções quando é da parte do Senhor. Você não tem dúvida. Eu não sei porque que Deus pediu para mim falar isso daqui. Ele dá o nome da igreja. Ele dá a cor que ele dá tudo. Ele prepara o local. Gente, eu já vi tanta coisa acontecer com igrejas. Ele faz tudo. Se Deus está mandando você abrir um negócio, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai preparar o lugar para você abrir esse negócio, se for físico. Ele vai preparar pessoas para você trabalhar, se for online. Deus dá tudo. Vai ser 100% fácil? Não. Porque o inimigo das nossas almas vai tentar barrar aquilo que Deus preparou. Agora, querido, não caia nessa de que, eu vou fazer do meu jeito. O teu jeito não é o jeito de Deus, porque nós não sabemos fazer nada. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Nós não sabemos fazer nada. Nós não sabemos fazer nada. Pode ter estudado em Harvard, pode ter feito a melhor faculdade. Nós não sabemos fazer nada. Tudo vem direcionado pelo Eterno de Israel. E a gente precisa ser humilde o suficiente para entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque às vezes você vai querer fazer algo de grandiosidade e o Senhor está falando, ei, começa no pequeno. É um degrau de cada vez. Tudo que nasce grande é monstro. Nós somos seres humanos, assim como os animais e as plantas. Existe tempo para todas as coisas. Porque tem gente que já quer começar logo do grande. Porque eu não suporto esperar. Então, querido, você precisa pedir para Deus vir curar a tua alma. É uma alma que está em rebelião, que não consegue discernir o tempo e as estações, que existe um tempo determinado para todas as coisas, querido. Deus dá o desenho, o gabarito de tudo que você for fazer, de tudo. Quando o Senhor pediu para mim começar a tomar conta, porque isso aqui não é meu, ele falou, você vai trabalhar para mim. Quando ele pediu para mim tomar conta desse ministério para ele me deu um nome, ele me falou a plataforma que eu iria fazer, porque até então eu comecei a fazer no Instagram, e o Senhor falou, não, eu não mandei você fazer aí, eu quero que você vá lá pro TikTok. Eu nem sabia mexer em TikTok. Eu fiquei parecendo uma patachoca, eu falei, Senhor, porque eu nunca gostei. Eu falei, Senhor, mas eu não sei. Ele, é no TikTok. Ele me deu o nome, ele me deu a forma como fazer. Eu não fazia, no começo, queridos, eu não fazia live de devocional. Deus dá tudo, queridos, entenda isso. Eu comecei fazendo lives de oração e o Senhor me usava muito com palavras de revelação, com palavras de conhecimento. E eu orava pelas pessoas e o Senhor destrinchava a vida das pessoas. E as pessoas começaram a ser tocadas, a ser movidas. E as pessoas começaram a receber porta de emprego. Eu acho que é o seu, irmão. Irmã, acho que é o entra e sai. Só que depois de um tempo, querido, o ciclo mudou. A estação mudou. Aí o Senhor diz, agora você vai ensinar os meus filhos e as minhas filhas a como me ver como um pai. Porque essa sempre foi a essência do ministério. A como se achegar a mim. Aqueles que estão afastados, você vai trazer de volta, porque foi o que eu fiz com você. Então, o nosso testemunho de vida edifica. E aí o Senhor começou a me usar para ensinar tudo que eu sei sobre batalha espiritual, sobre intercessão, sobre como fazer isso, como fazer aquilo. Só que aí depois de um tempo a estação mudou de novo, queridos. Aí o Senhor falou, agora você vai ensinar eles a lerem a palavra, porque nesse período de ensinar tudo sobre batalha espiritual, eu orava muito, trazendo libertação, trazendo cura. Foi onde começou o primeiro jejum romper, e as pessoas sendo curadas, pessoas que entravam na live a ponto de tirar a própria vida, e Deus pegar, usar a minha vida pela graça e a misericórdia, Deus falar através de mim, a pessoa ter a vida transformada, casamentos que estavam destruídos ser restaurados. E aí o Senhor falou, agora você para,
porque não adianta você expulsar o cão deles e eles não terem alimento. Aí começou o estudo da palavra. E aí a gente começou a fazer os devocionais, juntamente com as ministrações. Só que agora Deus também já está mudando de novo a estação e Ele tem falado comigo. Já vou te transicionar de novo. O que Ele vai fazer, eu ainda não sei, mas Ele está falando. Eu ainda não discerni 100%, mas Ele está falando. Eu vou mudar a estação. Como Ele vai fazer, eu não sei. O que Ele vai fazer, eu não sei. Só que eu tenho que estar atento e sensível à voz dEle para saber que quem dá o comando e o direcionamento é Ele, querido. Porque isso aqui não é meu. Isso não é meu, é dele. As vidas que me acompanham não são minhas, são dele. Então, se eu não tiver sabedoria e maturidade espiritual para fazer aquilo que o Pai manda, eu corro um sério risco de fazer os pequeninos de Deus se perderem. E a palavra diz, ai daquele que fizer um pequenino do Senhor se perder, melhor será que se amarre uma pedra no pescoço e se lance ao mar. Misericórdia. Então, se eu não ouvir que o que o Senhor está mandando eu fazer, eu corro um sério risco de me perder aquilo que o Senhor colocou na minha mão e ainda fazer as pessoas se perderem. Misericórdia. E isso serve, queridos, também não somente dentro da área ministerial, mas dentro da tua área profissional, dentro da tua área sentimental, dentro da tua casa. A gente precisa entender que quem comanda todas as coisas e governa é o Senhor. Quando eu tinha o meu negócio, antes do Senhor me pedir meu emprego, Ele deu o nome da empresa. Ele falou, faça assim, pinta dessa forma, o logo é esse. Gente, Deus dava todas as coordenadas. E entenda, quando a gente se move pelas coordenadas do Senhor, quando a gente se move pelo plano original, não tem como dar errado. A tendência é crescer. Sabe por quê? Porque quem planejou é que faz crescer, você não se esforça. Agora, quando a gente muda o plano original, a gente faz as coisas na força do nosso braço. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes, as pessoas não entendem. Às vezes, os pastores não entendem o porquê que não entra dízimo na igreja, o porquê que as pessoas não ofertam. Talvez, querido, você se perdeu no plano original. Talvez você saiu do alinhamento do que o Senhor premeditou, do que o Senhor preveu para você lá no início do teu ministério. Volte à essência. E a gente precisa ser humilde de chegar nele e falar, Senhor, eu me perdi. Eu deixei a altivez de espírito falar comigo, entrar dentro do meu coração, e eu comecei a fazer as coisas da minha própria cabeça, da minha própria forma. Entenda, tudo que você sabe, todo o conhecimento humano que você tem, é somente um upgrade para aquilo que o Senhor vai fazer. É para completar. Porque nós não sabemos de nada, querido. A gente não sabe a forma certa. Nós não sabemos, a gente acha que sabe a forma de fazer. Só que muitas vezes a gente achando, a gente vai lá e mete a mão sem perguntar para o Senhor, só dá BO. Ou então, às vezes, pode dar certo. Só que não persiste. Quebra. Fugiu do plano. Fugiu do padrão. Fugiu do desenho. Quando você se mantém no desenho, o próprio Cristo se encarrega. E faz dar certo. Porque nasceu no coração dele, não nasceu no teu. Você acha mesmo que ele vai fazer com que um plano dele seja falido? Aí isso traz... E eu também não sei porque que o senhor está pedindo para mim falar isso agora, mas eu acredito que já é preparação para quem vai fazer a imersão. Isso acontece na família. Por que que tantas famílias estão se acabando? Por que que tanto casamento se acaba? Por que que está tendo tanto divórcio? Sendo que é um plano original do Senhor. Sendo que o Senhor disse que o homem e a mulher largará o seu pai e a sua mãe e vai se unir. E um vai se tornar uma só carne. Plano original do Senhor. Família nasceu no coração de Deus. Você acha que Deus fez família para acabar? Não. Acaba porque a gente não sabe cuidar. Acaba porque a gente não segue o padrão da família.
Porque a gente acha e a gente aprendeu que tudo é válido dentro de um casamento. E é mentira. Porque a gente esquece que quem manda dentro da nossa casa, quando a gente casa, não sou eu e não é o meu marido, mas é Cristo é o cabeça. E quem representa o cabeça? O meu marido. Então as famílias estão se acabando por quê? Porque perdeu o plano original. Então todas as vezes em que eu e você saímos do plano original da nossa vida, a gente se perde. Pode até dar certo por algum tempo, tem prazo de validade. Quando a gente não cumpre o plano original, aquilo tem prazo de validade. Agora, quando a gente está dentro do plano do eterno, é eterno. Até que ele fale, agora chegou o ponto final. Por quê? Porque eu vou te transicionar para outro ponto. Porque agora eu vou fazer você de uma outra forma. Porque agora eu vou moldar você de um outro jeito. Eu vou usar você de um outro jeito. Quem coloca ponto final em todas as coisas é Deus. Então, que a gente venha, em nome de Jesus, seguir o padrão da eternidade, seguir o padrão do céu, seguir o desenho de Deus e não o nosso próprio desenho. Amém? Vamos lá, versículo 20. E concluiu: ser forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Então, também não adianta a gente pegar o plano de Deus e não ter disposição para ir lá e fazer. Uma coisa eu aprendi, queridos, antes mesmo de eu me afastar no caminho do Senhor, logo dos primeiros anos que eu me converti, eu escutei de uma grande mulher de Deus, que é mãe que era minha pastora, né? Era minha líder e hoje se tornou pastora na época. A gente servia no encontro e a gente fazia algumas coisas por encontro. E ela era muito rígida. E ela pegava e falava assim, ela via alguma coisa fora assim, ela falava, as coisas para o Senhor tem que ser com ordem e decência e com muito amor e zelo. Você viu que está torto? Às vezes está com preguiça de arrumar o que está torto, mas você vai deixar torto para o Senhor, sendo que a gente foi feito perfeito? Então nós temos que dar o nosso melhor. Está lá no versículo 10. Realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Porque às vezes o Senhor também vai dar o plano para você, e aí você vai trazer e executar esse plano de qualquer jeito. Você pode até não fugir, né? Cumprir todos os requisitos ali daquele mapa, daquele relatório, daquele desenho que o Senhor mandou. Amém? Daquele projeto que o Senhor mandou. Só que aí você faz de qualquer jeito. A minha pastora também fala isso. Gente, a gente tem que aprender que para o Senhor a gente dá o melhor. Não é fazer de qualquer jeito. E aqui, Davi disse para Salomão e concluiu: ser forte e destemido e realiza com disposição. Queridos, quando você não sentir vontade de fazer algo para o Senhor já sabe que você não está com vontade. Então é muito mais bonito chegar lá e falar assim: olha, eu não estou bem. Eu não estou legal. Hoje eu posso ficar fora da escala? Porque às vezes, querido, a gente vai servir o nosso irmão, a gente tem que entender que a gente não está servindo o nosso irmão, apenas o nosso irmão. Quando eu estou servindo vocês aqui, queridos, eu estou servindo a Deus. Então, se eu faço uma live meia boca, eu não estou fazendo uma live meia boca para encher linguiça aqui para vocês, eu estou fazendo uma live meia boca para Deus. É por isso que tem vezes que eu não estou bem, que eu estou cansada, que eu estou passando por algum problema, eu não vou fazer live hoje. Eu prefiro não fazer. Do que vir aqui e ficar falando um monte de coisa que às vezes vai ser a minha alma que vai estar falando. Deus sabe de todas as coisas. Ou a gente faz as coisas com ordem e decência e excelência, ou a gente não faz. Porque a gente precisa entender que a gente não está fazendo para agradar homens, mas a gente faz para agradar a Deus. É para tocar o coração do papai. Então, muitas vezes, você não está bem, e aí você aceita a escala da tua banda, aceita a escala do teu louvor, aceita a escala da diaconia, mas passa só uma vassourinha assim, passa por cima. Você não está passando por cima não para os homens, não. Você está passando por cima para Deus. Então, é muito mais bonito. E carrega a princípio, pegar e falar assim, eu não estou bem. Eu não vou fazer hoje, eu posso ficar aqui? Você vai estar colhendo
brasa, querido, na tua cabeça, porque Deus vai falar, uau, não tem orgulho, não tem soberba, não tem altivez de espírito, não está fazendo para se aparecer. E isso é em todas as áreas, independente de ser dentro da igreja, é dentro do teu trabalho. Às vezes você tem um chefe carrasco, querido. Às vezes você tem um chefe que fica lá pedindo um monte de coisa e você faz as coisas de mau jeito, de qualquer jeito, porque você não suporta. Chega nele e não tenha medo, porque quando você é sincero, o Senhor te guarda. Quando a gente age por sinceridade, o Senhor envia anjos para te proteger contra todo mal. O Espírito Santo está contigo porque te deu o espírito de ousadia. Fala, olha, eu não estou legal. Isso não está legal. E aí você, o cara vai ficar constrangido, a sua patroa vai ficar constrangida, vai falar, peraí, você vai quebrar a altivez, a dureza do coração desse homem e dessa mulher que talvez seja carrasco. Amém? Na minha igreja com isso. Na minha igreja com isso, no grupo de louvor, desce e esquece que o culto continua. Gente, a gente tem que aprender. O que a irmã colocou aqui, na minha igreja com isso, o grupo de louvor desce e esquece que o culto, que é culto, e continua e ficam no celular. Gente, às vezes a gente acha que só porque está no grupo de louvor, eu falo porque eu já participei de grupo de louvor. As pessoas precisam entender que o coração do culto, tudo começa pelo louvor. Que o fato de estar lá em cima do altar cantando, queridos, o culto continua depois. E eu também já vi muitas vezes, isso que a irmã colocou, as pessoas cantam, adoram, faz o que tem que fazer, às vezes faz com excelência, sim, faz com excelência, mas se esquece que o culto continua quando começa a palavra. E aí a gente tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Reverência. É reverência à palavra. O pregador está lendo a palavra, o pregador está destrinchando os textos, a gente tem que ficar com a nossa boca calada. A gente tem que deixar o nosso celular lá desligadinho. Ou então vai usar a Bíblia no celular? Tudo bem, mas não vai ver rede social e fica no celular. E se preocupa muito mais em postar foto. E se preocupa muito mais em fazer check-in, que eu nem sei mais, gente, eu estou tão desatualizada. E fica... Não dá. Então, tudo que a gente faz, até prestar o culto ao Senhor, gente, tem que ser o melhor culto. É colocar a sua melhor roupa, sim. Não, ai, mas Deus sabe a intenção do coração, mas é tudo de melhor para o Senhor, é a melhor adoração, é a melhor roupa, é melhor tudo, é a melhor oferta, é a melhor palavra, é o melhor tudo, tudo para o Senhor. E nós acabamos de ler aqui, o melhor das nossas mãos. Então isso não é doutrina de homens, isso é princípio do Senhor. Foi o próprio Deus que disse, através da boca de Davi para o filho dele, Salomão, e que isso serve para mim e para você até os dias de hoje. Amém? Vamos lá. E concluiu ser forte e destemido e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes jamais, porquanto Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra da construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o trabalho que se fizer necessário no templo de Deus. Todo homem sadio, bem disposto e habilidoso em todos os ofícios e tipos de trabalho será contigo para servi-lo em toda a obra. Eis que os chefes e os líderes de todo o povo de Israel obedecerão a todas as tuas ordens. Queridos, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. E isso é em todas as áreas. A gente não vai ler Jeremias hoje porque vai ficar em cima do tempo. A gente lê Jeremias 22 na sexta. Mas é algo que o Senhor pede para eu falar aqui. Amém? Quando é plano de Deus, mais uma vez. Quando é plano de Deus, Ele vai se encarregar de tudo. Eu tenho tantos testemunhos, queridos. Eu vou contar um aqui e a gente encerra. Quando o Senhor pediu
para que eu voltasse a trabalhar com estética, eu não tinha um centavo na minha conta. Eu não tinha nada. O meu marido, quando eu casei, nós ficamos ali, o meu marido ficou quase 2 anos desempregado. E eu trabalhando para sustentar a casa. E eu trabalhava no shopping. E quase eu não tinha tempo de ficar indo na igreja. E aquela coisa acendeu, aquele desejo, aquela fome acendeu de voltar a trabalhar com estética. Porque eu trabalhava numa loja, eu trabalhava na Coach e na Fórum, né, na época. Então eu trabalhava praticamente um domingo sim, um domingo não, e nos cultos durante a semana eu não conseguia ir porque eu estava dentro da loja, então eu ia me perdendo, e aquilo começou a gerar um desejo muito grande dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, eu queria tanto voltar para a estética, eu queria tanto voltar a trabalhar para mim, e aí o Senhor pegou e ouviu o desejo do meu coração. O Senhor ouviu o desejo do meu coração. E aí, o que aconteceu? Deus usou a vida de uma mulher muito abençoada, que ela é madrinha do meu casamento. E a gente conversando, o Senhor ministrou no coração dela esse sonho que ele tinha trago de volta no meu coração. Só que eu não tinha como começar a trabalhar com a estética porque eu não tinha nada. Eu não tinha os cremes, eu não tinha os aparelhos, eu não tinha nada que vocês possam imaginar. Nada. Nada eu tinha. Então, não tinha como eu começar. E o Senhor falou com ela. Essa mulher teve uma feira de estética e ela comprou os aparelhos que eu precisava, as mantas térmicas que eu precisava. O meu sonho era trabalhar com produtos top, porque eu aprendi a trabalhar com produtos da Adicus, com produtos da Arago, só coisa de primeira linha, coisa que dermatologista usa. O Senhor me deu. O Senhor me deu. E eu comecei a trabalhar. Não tinha clientes, porque eu fiquei muito tempo parada no mercado. Escuta isso aqui, queridos. Eu fiquei muito tempo parada no mercado. E aí eu comecei a trabalhar em uma clínica muito famosa, muito conhecida, lá na Vila Mariana. E ali eu comecei a levantar dinheiro para poder ter mais recurso, para poder alugar algo que era meu. Até que eu saí da clínica, porque as coisas não estavam, né? Eu estava exercendo funções que não eram minhas, enfim. E eu saí, o templo da clínica fechou. Para mim, se encerrou aquele ciclo. E eu voltei a ter experiência, porque eu tinha ficado muito tempo, mas escuta isso aqui, queridos. Por mais que eu tinha ficado muito tempo parada, eu não esqueci como fazia. E o Senhor me colocou no cargo de gerência, logo que eu entrei. Eu era a esteticista responsável por toda a equipe. Olha como que Deus faz. E aí eu fiquei naquele período, naquele tempo, acho que eu fiquei uns 8 meses naquela clínica. E quando eu saí, eu falei, Senhor, e agora? Agora eu preciso de um lugar para mim atender. Porque eu quero algo que é meu. Senhor, eu não quero mais trabalhar para ninguém. E o Senhor colocou esse desejo dentro do meu coração e eu vejo que o Senhor está no plano. Porque tudo o Senhor tem feito. Até os cremes que eu queria trabalhar, que eu sempre tive sonho, o Senhor me deu. E aí ele preparou um lugar para mim, que foi dentro de um salão, com uma sala bem pequenininha, um salão lindo. E ali eu comecei a fazer minha clientela novamente. Até que o Senhor falou, agora o seu tempo aqui, o seu tempo se encerrou. E o Senhor me levou para um lugar maior. E depois o Senhor fechou e levou para outro lugar melhor. Do qual foi um dos melhores tempos da minha vida, foi um dos melhores tempos também de levante. Foi onde eu mais passei dificuldade. Mas eu tive a minha clínica linda, do jeito que eu sempre sonhei. Com café, para poder dar café para as clientes. Com 2 macas. Era lindo, do jeito que eu sonhei. Do jeito que eu sonhei. Só que eu não sabia, queridos, eu sabia, na verdade, que não era o meu sonho, mas era o sonho de Deus se realizando na minha vida. Tudo ele preparou. Eu tinha desejo, eu falava, Senhor, eu queria fazer um dia de CRIO, mas eu não tenho como alugar. Ia lá e fechava uma cliente com um pacote de tratamento enorme, aí eu alugava a CRIO para fazer nas clientes. Queridos, foi você viver na dependência do Senhor, você viver os planos de Deus, não tem como você ser frustrado, querido. Só que eu quero que você entenda que não é 1000 maravilhas, não é. Eu passei muito perreio também. E depois disso tudo que eu vivi,
o Senhor falou, agora vai fechar o seu tempo de clínica, o seu tempo de cuidar da estética, de cuidar das mulheres, em forma de estética, acabou. E aí ele me deu esse ministério para tomar conta para ele. Então entenda, querido, que tudo é ciclo. E tudo que nasce no coração do Pai, tudo que a gente segue o plano, ele se encarrega de enviar. Ele se encarrega. Ele se encarrega. Você não precisa forçar nada. Entenda, tudo que é forçado, querido, tudo que é forçado, você precisa parar, pensar e falar, peraí, isso aqui é da vontade de Deus? Ou isso é a minha vontade? Porque quando é da vontade de Deus, as coisas fluem naturalmente. Agora, tem coisas que a gente fica lá, batendo na porta, e empurrando, e fazendo acontecer. E aí as coisas viram um pandemônio. E às vezes a gente não sabe por quê. Era plano de Deus? Seguiu o desenho original? Era da vontade do Senhor? Ou eu preciso fazer dar certo para que os outros vejam que eu cresci na vida? Eu preciso fazer que dê certo, porque todo mundo desconfiou e desacreditou de mim. Querido, deixa eu te falar algo. Para trazer paz ao teu espírito e à tua alma. Nem Jesus, nem o Messias foi aceito e teve o chamado reconhecido pelos parentes dele, quanto mais eu e você. A gente não precisa mostrar que deu certo para ninguém, não, queridos. Porque a maioria do povo está pouco se lixando se a gente está dando certo na vida ou não. Eles querem mais que a gente se ferra mesmo. Porque a natureza carnal é isso que grita ainda. Porque, infelizmente, ainda existem pessoas com a natureza carnal gritando que se o outro, caiu, bem feito. A mulher traiu, bem feito. Mas não sabe dar a mão. Não sabe, cara, o que está acontecendo? Então, queridos, tenha paz dentro do teu coração. Siga o plano original. Às vezes o plano original para você não vai fazer sentido, queridos. Eu não sei por que o Senhor está pedindo para mim falar isso. Às vezes o plano original para você não está fazendo sentido, porque às vezes você vai ter que renunciar. E deixa eu te falar, às vezes você perder, para Deus você nunca perde. Tem gente que não quer perder nada. Porque eu vou perder. Com Deus você nunca perde nada, queridos. Quando você perde é que se ganha. É isso que a palavra diz. Quando você abre a mão de algo, é porque você está esvaziando a sua mão para receber algo da parte do Senhor. Porque às vezes a gente está tão preso no pouco, só que as nossas mãos estão ocupadas com aquele pouco. E Deus está olhando lá de cima, quando que você vai abrir a mão desse pouco para me poder entregar o meu muito para você? Só que a gente fica lá no pouco. Eu preciso fazer isso dar certo porque as pessoas estão falando, duvidaram de mim. Problema dos outros, que os outros duvidaram. Cristo não teve o chamado dele reconhecido pelos próprios parentes. Quem dirá nós? Querido, a natureza adâmica de cada um de nós vai gritar para desconfiar do outro, para fazer com que o outro não cresça. Isso é as nossas almas, é a nossa carne gritando. Siga o plano. Se Deus está mandando você abrir de mão, abre mão. Segue o plano do Senhor, porque vai dar bom. Vai dar bom. Todas as vezes que eu segui o plano do Senhor, deu bom. Deu muito bom. Teve perreio? Teve. Porque o inimigo das nossas almas, esse é o papel dele. Apurrinhar a nossa vida. O papel dele é esse. Por quê? Porque ele tem raiva, queridos, de mim e de você, porque nós fomos escolhidos para ser imagem e semelhança do Deus vivo de Israel. Nós fomos escolhidos para morar no céu. Sabe por que Satanás tem raiva de mim e de você? Porque ele errou e foi expulso do paraíso. Não tinha um plano de redenção para ele. Ele errou e caiu do céu. Agora, para mim e para você é diferente, amados. A gente erra e a graça e a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. É por isso que ele odeia tanto. Ele pecou, ele saiu, ele fez o que não deveria ser feito e o Senhor tacou ele para fora. Falou, aqui você não tem mais parte.
Agora nós não, querido. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E todas as vezes que a gente erra e que a gente peca, todas as vezes que a gente fere os princípios, a gente é perdoado. Não significa que não vai ter consequência. Não significa que os nossos atos não vão ter consequência, mas existe uma graça. Existia um plano desde o início. Existia um amado Jesus que já estava pronto desde o início para falar: eles vão se perder, mas eu vou lá e vou resgatar. Porque essa é a vontade do meu Pai. E muitas vezes a gente não quer fazer a vontade do Pai, porque a gente quer fazer as nossas próprias vontades. Às vezes a gente não quer viver os planos de Deus, porque a gente quer viver os nossos próprios planos. E o Senhor olha lá de cima e fala assim: ah, se eles soubessem o que eu tenho preparado para dar para cada um deles, eles abririam mão de si mesmos e buscariam a minha face. Ah, se eles soubessem que o que eu tenho planejado para eles nem chegou no entendimento deles, eles abririam mão de tudo que eles estão segurando com tanto medo de perder. Queridos, não tenha medo de se lançar na presença de Deus. Não tenha medo de obedecer cegamente ao Senhor. Não tenha medo de viver o plano dele, da forma como ele é o arquiteto do mundo. Você entendeu? Deixa eu te falar, ele arquitetou o mundo. Ele fez o céu, ele fez a terra. Você acha que eu e você saberia colocar e teria como delimitar o limite da água do mar para não avançar para cima das ilhas, para não passar para água, para areia? Você acha que teria como, queridos, a gente pegar e falar para o monte pegar e ficar lá? Não. Será que a gente conseguiria delimitar as estrelas no céu, os astros, os planetas e eles ficarem no firmamento? Não teria como. Então, por que cargas d'água a gente quer viver os nossos planos se ele é quem arquitetou tudo? Porque se hoje você está aqui sentado ouvindo essa live e eu estou aqui falando, é porque ele nos fez com perfeição, com todos os órgãos colocados dentro do seu respectivo lugar, conectado, tudo, queridos. Queridos, a gente é muito, 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 muito. Nós somos, oh Senhor, nós somos pó, Jesus. A gente acha que sabe fazer as coisas. A gente acha que pode caminhar. A gente simplesmente pega o Espírito Santo e fala: senta aqui e faz o que eu quero. Agora, e se a gente fosse feito ao contrário? O Espírito Santo pegasse a gente e colocasse: senta aqui você e faz o que eu quero. Será que a gente suportaria? Será que a gente suportaria? É que a graça dele é demais. É que o favor dele excede todo entendimento. A gente fica lá falando: o Senhor faz dar certo, o Senhor faz dar certo. E ele lá de cima: ah, se você soubesse que o que tem para dar certo nem você, para você já está tudo pronto e você não está me ouvindo. Porque a gente tem medo de largar isso aqui para pegar. A gente fica com o pequeno e não, esquece que Deus tem isso aqui. A nossa mente é limitada, queridos. Nós somos seres limitados demais. Nós somos feitos, a nossa alma carnal grita. E o Senhor quer falar para mim, para você hoje: viva os meus planos. Viva os meus projetos. Para de querer rabiscar por cima. Para de querer esquadrinhar o que eu já esquadrinhei. Porque o Senhor esquadrinha os nossos corações. É Ele que prepara, queridos. As coisas não dão errado por culpa de Deus. Tira da conta dele algo que é tua. Não faz ele pagar algo que é você que tem que pagar. Até porque já foi pago. Já foi. Jesus já levou tudo na cruz. Os meus pecados, os teus, de toda a humanidade, até das criancinhas que ainda nem nasceram, já está pago. E nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Queridos, eu estou lembrando que agora, e a gente encerra, o meu marido fez um texto ontem, um vídeo ontem, que fala exatamente sobre isso. Eu estou me recordando como Deus fala.
Como Deus alinha. A gente tem o péssimo hábito, vamos dizer, não é péssimo, né? É bom. De chegar a dezembro e fazer as nossas projeções, prospectar o nosso próximo ano, né? E próximo ano de 2026 eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, eu vou fazer aquilo outro, eu quero ir para, sei lá, para Dubai. E glória a Deus, não é errado. Mas quantas vezes a gente fala, Senhor, no próximo ano eu quero viver os teus planos. Senhor, para o próximo ano eu quero viver os teus projetos. Senhor, para o próximo ano eu quero viver aquilo que o Senhor arquitetou verdadeiramente para a minha vida. Queridos, eu tenho certeza que se a gente fizer essa oração, nós vamos viver o melhor tempo e a melhor época das nossas vidas. Não vai ser conto de fada, porque não é. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque o inimigo vai rasgar as vestes dele para falar, essa daí entendeu que é princípio bíblico. Essa daí entendeu que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando a gente faz isso, a gente está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando a vontade dele. E as demais coisas vai ser acrescentada, querido. Sabe por que está todo mundo estafado? Sabe por que a população mundial está fadigada? Porque está vivendo os planos individuais de cada um, da sua própria cosmovisão, e não os planos de Deus. E não os projetos do Pai, e não os projetos do Altíssimo, e não viver da forma como Ele quer, porque tem que ser da forma como eu quero. Porque se não for o trabalho que eu quero, eu não vou. Porque se não for o ministério que eu quero, eu não fico. Tem gente que está até escolhendo o ministério, como se troca de roupa. Deus mandou você sair da tua igreja? Deus mandou você sair do teu ministério? Mas é porque o pastor é assim, o pastor é assado. Você também é assim, você também é assado. E o teu pastor não tem a opção de pegar e falar para você, eu não quero mais você dentro dessa igreja. Ele tem que ficar cuidando de você, porque ele tem um chamado que vai acima da vontade dele. Igreja perfeita não existe. Porque são feitas de pessoas imperfeitas como eu e você. O teu líder peca. O teu líder erra. O teu líder tem família. A gente precisa aprender a olhar o outro da forma como a gente gostaria que a gente fosse olhado. Porque a gente é muito bom de apontar e péssimos de ir lá e estender a mão. Amém, queridos? Bom, até aqui nos entregou o Senhor. Que o Deus vivo de Israel possa continuar falando conosco, amém, durante esse dia, durante a manhã. Que a gente possa ter a sensibilidade no espírito de ouvir e falar, Senhor, quais são os teus... O que o Senhor arquitetou para mim? Porque o Senhor é o grande... O Senhor é o que fez todas as coisas. O Senhor é o mestre. O Senhor criou tudo, Jesus. O Senhor criou tudo, Pai. O Senhor fez os animais, o Senhor fez tudo. Por que cargas d'água eu quero fazer, Jesus? Por que cargas d'água eu quero colocar a minha mão, Senhor Deus de Israel? Por quê? Deus nos chamou para ser coparticipantes. Nós não temos poder e capacidade de fazer nascer nada. Nós não podemos fazer nascer nada. 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 Nada nessa vida a gente tem poder e capacidade para poder fazer nascer. Nada. Por que cargas d'água a gente acha que um projeto vai nascer das nossas mãos? Ele pode até nascer, mas não vai ter vida longa, porque não teve o sopro de vida do Senhor. Porque não teve o ruach do Eterno sobre aquele projeto. Então, o que o Senhor quer trazer na nossa mente hoje é um entendimento de que tudo vem dele e tudo volta para ele. Tudo é por vontade dele. Tudo é por permissão dele. E mais uma vez, queridos, eu falo, viva os planos do Senhor.
porque eles são bons, perfeitos e agradáveis. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Jesus. Obrigada, Adonai, por esta palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Pai, se faz presente, Senhor, com graça. Porque o Senhor se faz presente com misericórdia e poder, Pai, em todas as vezes em que nós estamos reunidos aqui, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Pai, de ser usada, Senhor, para poder, Pai, trazer aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos espíritos, ao nosso coração e à nossa alma, Jesus. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a seguir o plano original do Eterno. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver, Pai, exatamente aquilo que o Senhor desenhou e projetou para cada um aqui, Senhor. Que nós não venhamos mais, Espírito Santo de Deus, caminhar pelas nossas próprias projeções, pelos nossos próprios desenhos arquitetados, muitas vezes gerados na alma, Jesus. Mas que a gente venha, Senhor, em nome de Jesus, se mover, Pai, pelos teus padrões, pelos teus desenhos, pelos teus planos, pelos teus projetos, Pai. Sabemos, Senhor, que muitos são, Pai, os desejos do coração do homem, Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, passe em revista aqueles, Pai, que são planos e sonhos e projetos que não são provenientes do Senhor, arranca de nós. Arranca, Senhor. E aqueles, ó Pai, que estão dentro de nós, ó Pai, que são do Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus sejam alinhados, Pai, em nome de Jesus. Quebra todo empecilho, quebra todo embaraço, desfaz todo laço da mente. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a altivez do coração, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Adonai. Desfaz, Senhor, todo o jugo. Quebra a incerteza, tira a incredulidade, tira a falta de fé, Senhor. Arranca, Pai, todo o mal pela raiz, Pai, da nossa natureza adâmica, Senhor, e nos leva a viver o plano do Senhor, o plano do Eterno sobre cada um aqui, Jesus. Porque, Pai, muitas vezes nós estamos presos, Senhor, naquilo que pra gente parece que já tá bom. Ou às vezes a gente acha e a gente vê, na verdade, que não tá bom, mas tem medo de largar. Pai, eu declaro o espírito de ousadia sobre cada um aqui, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrama sobre cada um de nós o espírito de ousadia e quebra, lança fora todo medo de viver o novo do Senhor. De viver o novo do Senhor. Não é necessário virar o ano para viver o novo do Senhor, Pai. Não é necessário. O novo do Senhor se renova a cada manhã. O novo do Senhor acontece todos os dias nas nossas vidas, quando nós temos a permissão do Senhor de abrir os nossos olhos, Pai. O que o mundo coloca aí, Jesus, de que é preciso, vamos viver o novo do Senhor, 2026 será o meu ano, 2025 ainda pode ser o meu ano, Jesus, porque amanhã o Senhor vai me dar uma oportunidade, porque hoje o Senhor já me deu uma oportunidade de fazer, papai, a sua história, a tua palavra, de viver a tua vontade, Jesus. Então, Pai, tira de nós todo o ego, todo o orgulho, toda a soberba, toda a altivez de espírito. Apaga os planos que nós mesmos fizemos para nós e escreve o teu. Nós devolvemos de forma profética, Senhor, a caneta que escreve a história da vida nas mãos do autor da vida. Porque muitas vezes nós tiramos a caneta das tuas mãos, Jesus, e queremos escrever a nossa própria história. E nós devolvemos essa caneta de ouro nas tuas mãos, para que o Senhor, o autor da vida, conduza e escreva capítulo por capítulo, linha por linha, ponto final, vírgula, tudo que preciso seja feito pelo Senhor. Derrama humildade, Jesus. Peço que o Senhor venha agora, Pai, derramando humildade sobre cada um de nós, ao ponto de reconhecermos, Senhor, que não somos nada sem a tua misericórdia. Que não sabemos e não podemos gerar nada, 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 nada nós podemos gerar, somente o Senhor. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigada por este alinhamento. Obrigada por este direcionamento. E é o que eu oro e declaro, uma quarta-feira abençoada sobre a vida de cada homem e cada mulher, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Foi um tempo precioso na presença do Senhor.
Creio que o Senhor falou conosco de uma forma muito pontual. E o Senhor não quer que a gente espere, amém? 2026 chegar. Ele tem algo para fazer, Ele é Deus para fazer a nossa vida mudar, se Ele quiser hoje. Se for o tempo de mudança, Ele pode fazer hoje. Ele não precisa, amém? Esperar virar o ano. Ele não precisa esperar acabar o mês. Ele não precisa. A única coisa que Ele precisa é que a gente esteja disposto para Ele poder fazer. Amém? Que Deus abençoe, guarde cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. E na sexta-feira, nós estaremos aqui de volta, amém? Para a gente continuar o devocional de hoje, que não deu para ler Jeremias, e aí a gente lê Jeremias, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, e até sexta-feira, se assim o Eterno nos permitir. Até mais, queridos, em nome de Jesus, amém? Falei há poucos dias assim que Deus assinasse com a caneta dele. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês e até sexta, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.